Fala, minha galera, muito bom dia, boa tarde, boa noite, excelente madrugada para você, seja muito bem-vindo ao Tech Concursos, eu sou Levi Moscovitz. Ao longo de hoje, pessoal, vamos trabalhar com as disposições gerais e finais dos crimes contra o patrimônio. Basicamente, nós vamos trabalhar com duas situações, pessoal, em que uma poderá acarretar na isenção de pena do agente e a outra acarretará na alteração da modalidade de ação penal pela qual nós teremos o processamento do crime, tá? Então, pessoal, trata-se de tema importante, trata-se de tema que cai em prova, então é importante que você saiba, porque ele é sempre cobrado num contexto de uma situação problema. A regra normalmente é essa, tá? Claro, é possível que bancas cobrem o texto de lei, é possível, claro, já caiu diversas vezes, mas é possível também ser trazido numa situação problema, de modo que você tem que estar muito esperto em todos os detalhes que nós vamos tratar agora. Combinado? Lembre-se sempre que se você tiver alguma dúvida, vai lá no meu Instagram, @LeviMoscovitz, e conversa comigo, manda sua dúvida, manda sua sugestão, manda sua crítica, a gente está aqui para conduzir você até o seu sucesso. Combinado? Me diz uma coisa, como é que você tá? Você tá bem? Eu tô sempre ótimo porque eu tô com você. Então já separa seu caderno, separa sua caneta e vambora trabalhar com as disposições gerais e finais dos crimes contra o patrimônio. Vamos lá, galera, é assim, ó. Eu vou trazer para você uma situação, mas vou trazer também uma condição. Sabe aquele negócio de condicional, né? Se somente se, pronto, é mais ou menos isso, né? Imagina eu lembrando de lógica aqui agora, tá? Mas é basicamente isso, se somente se. Então vou lhe dar uma situação, né? Se somente se tal situação acontecer. Vamos lá? Primeira coisa que a gente fala é da chamada escusa absolutória. O que é a escusa absolutória? Nada mais é do que uma hipótese de isenção de pena dos crimes contra o patrimônio previsto no artigo 181 do Código Penal. Olha o que 181 vai dizer para nós, tá? É isento de pena quem comete qualquer dos crimes previstos nesse título. Que crimes são esses, Levi? Todos os crimes contra o patrimônio. Tá? Primeira análise é essa, tá? Os crimes contra o patrimônio em prejuízo, ou seja, do cônjuge, na constância da sociedade conjugal, ou ainda de ascendente ou descendente, seja o parentesco legítimo ou ilegítimo, desconsidere isso, que não se fala mais nisso, tá? Seja civil ou natural. O que que escusa absolutória quer trazer para você? Meu amigo, veja só, se o agente delitivo, né, pratica o crime em desfavor do seu cônjuge ou companheiro, né, pessoal? Apesar de não haver previsão legal aqui, nós fazemos uma interpretação extensiva, né? Ou ainda, em desfavor de ascendente. Que é ascendente, Levi? Sempre sua linha de parentesco para cima. Pai, mãe, avô, avó, né? Ascendente ou descendente. Então aqui, Levi, você vai estar falando de quem? Vou estar falando de filho, filha, neto, neta, tá? Se você praticar um crime patrimonial contra cônjuge ou companheiro, ascendente ou descendente, você estará isento de pena desde que... Aí a mãe tá aqui, ó. Desde que, ó, se o crime que você pratica não é nem de roubo ou de extorsão, ou seja, quando houver emprego de violência ou grave ameaça à pessoa, essa regra não será aplicada. Então, ó, se você tem o crime praticado contra cônjuge ou companheiro, ou ascendente ou ainda descendente, vai ficar bem bonitinho, pessoal, ó. Tá um azulzinho aqui, ó, bacana, ó. Você estará isento de pena, ó. Vou colocar assim, ó, isento de pena, salvo se o crime for de roubo ou extorsão, ou seja, se houver emprego de violência ou grave ameaça contra a pessoa, nós não aplicaremos esse raciocínio, tá? Segundo, ao estranho que participa do crime, ou seja, salvo quem não possui
essa relação. Vou explicar para você já já o porquê eu estou lhe dizendo isso. E terceiro, se o crime é praticado contra a pessoa com idade igual ou superior a 60 anos, ou seja, se estou tratando de uma pessoa idosa que tem 60 anos ou mais de idade. Então, observe você que aqui nós construímos nosso raciocínio. Então, volta comigo. É isento de pena quem pratica o crime contra o patrimônio, contra cônjuge ou companheiro, ascendente ou descendente, salvo se esse crime tem violência ou grave ameaça, ou seja, se é um crime de roubo ou de extorsão, certo? Se a pessoa que participa desse crime não tem essa relação, ou ainda se a vítima é idosa, tem 60 anos ou mais. Vamos entender pelos exemplos? Vamos lá. Presta atenção, pessoal. Imagine que um belo dia, certo? João, presta atenção. Imagine que um belo dia, João, né? Tira R$ 500 da bolsa de Maria, que é a sua esposa, para adquirir uma roupa. Pronto. Então ele veio lá, tirou R$ 500 da bolsa dela, né? Subtraiu R$ 500 da bolsa dela para adquirir uma roupa. Pergunta, Levi, que crime em tese ele estaria praticando? Em tese ele estaria praticando furto, concorda comigo? A subtração sem violência ou grave ameaça. Mas pergunto, Levi, ela é esposa dele, correto? Correto. Portanto, ela é a sua cônjuge. Então, o que foi que você acabou de me ensinar? Nesse caso, João estará isento de pena. Por quê? Porque se tratou de um crime contra o patrimônio de Maria, que é cônjuge de João, sendo que João não se encaixa em nenhuma das hipóteses que impediriam, a isenção da pena. Por quê? Porque é crime de furto, não é roubo nem extorsão, portanto não tem violência nem grave ameaça, né? A Maria não é idosa, tá? E aqui a gente sequer fala de um terceiro estranho nessa relação. Por que a gente fala de terceiro estranho? Imagine, pessoal, a seguinte situação que já caiu em prova bastante, tá? Imagine aí que Pedro chama Jorge, seu amigo, para juntos subtraírem R$ 500 da carteira do pai de Pedro, que possui 55 anos. Então, juntos, eles vêm de lá e retiram os R$ 500 da carteira do pai e fogem. Pergunto para você, nós temos aqui duas pessoas, concordam comigo? Pedro e Jorge. Pedro é filho, portanto, se não houve violência ou grave ameaça e o seu pai não é idoso, ou seja, possuindo tão somente 55 anos, Pedro praticaria um crime de furto, mas estará isento de pena porque praticou contra seu pai, que é o seu ascendente. Levi, essa circunstância irá se comunicar com Jorge? A resposta vai dizer que não. Por quê? Porque Jorge é estranho que participa desse crime. O que é uma pessoa estranha? É a pessoa que não tem essa relação. Então estará isento de pena aquele que é filho da vítima. O que não é filho da vítima, mesmo que tenha agido junto a ela, estará responsável pelo fato praticado. Então, Pedro, por ser filho de seu pai, obviamente, fará jus à escusa absolutória, fará jus à isenção de pena. Agora Jorge, que não possui essa relação, Jorge, que é o terceiro estranho do crime, Jorge será responsabilizado. Certo? Imagine uma outra situação. Pedro chama Jorge, presta atenção. Pedro chama Jorge para praticar um crime de furto. Pedro chama Jorge para subtrair R$ 500 da carteira do seu avô, que possui 63 anos de idade. O que é que você vai raciocinar? Bom, Pedro pratica o fato contra o seu ascendente, correto? Correto. Trata-se de um crime com violência ou grave ameaça à pessoa? Não. Mas qual é a segunda coisa que você tem que ver? Trata-se de pessoa idosa? Sim. O avô dele tem 63 anos. Portanto, sendo pessoa idosa, Pedro não fará jus à isenção de pena prevista na lei. Ponto. E Jorge? Jorge é o terceiro estranho ao crime. Já que Jorge não tem essa relação, ambos responderão pelo crime de furto qualificado pelo concurso de duas ou mais pessoas. Nos termos do artigo 155, parágrafo 4º, inciso 4 do Código Penal. Então essa é a ideia que eu quero trazer para você aqui, ó, pessoal, com esse quadrinho, ó. A isenção de pena dependerá de quê? Se o crime não tiver violência ou grave ameaça, que a vítima não seja idosa, não tenha 60 anos ou mais. Lembrando a você que o terceiro estranho, ou seja, aquele que não tem essa relação, não fará jus a esse benefício. Então, o que eu acabei de explicar aqui agora, isso que diz respeito à isenção de pena, nós chamamos de escusa
absolutória. Há quem chame de imunidade absoluta também, tá, galera? São expressões sinônimas, tá? Tô trazendo aqui para concluir os seus estudos. Essa é a primeira parte, beleza? Levi, fiquei com dúvida. Vai lá no meu Instagram, @LeviMoscovitz, e conversa comigo, tá? Qual é a segunda hipótese, Levi? A segunda hipótese é essa que tá aqui, ó. Hipótese de mudança da ação penal. Há quem chame de imunidade relativa, tá? Em que pese eu não gostar muito disso, porque não se fala imunidade, se fala tão somente em mudança de ação penal. Por quê? Porque, via de regra, os crimes patrimoniais são crimes processados mediante ação penal pública incondicionada, ou seja, independe da manifestação de vontade da vítima, independe de manifestação de interesse da vítima. Nós vamos processar o crime porque é de interesse do Estado. Mas nas hipóteses do artigo 182, nós vamos mudar a ação penal. Olha o que o 182 vai lhe dizer. Somente se procede mediante representação, ou seja, passa a ser de ação penal pública incondicionada, o crime contra o patrimônio cometido em prejuízo, olha só. Ou seja, nos crimes patrimoniais, aqueles que seriam processados mediante ação penal pública incondicionada passarão a ser processados mediante ação penal pública condicionada à representação do ofendido se o crime tem por vítima cônjuge desquitado ou judicialmente separado, ou seja, a gente fala do cônjuge divorciado. 2, de irmão, não se usa mais essa distinção de legítimo e ilegítimo, tá? E de tio e sobrinho desde que coabitem. Não estou falando de uma visita, eu estou falando de uma coabitação, tá? Eu estou falando de uma coabitação, não estou falando de uma visita, estou falando de uma coabitação. Então, nesses casos, o crime patrimonial que é praticado contra o cônjuge divorciado, observe como é possível a gente fazer uma gradação. Cônjuge divorciado, irmão e tio e sobrinho, desde que coabitem, não haverá isenção de pena, embora o examinador vai querer confundir você. Então observe que o cônjuge, na constância do casamento, isenta de pena. Mas por quê? Porque o patrimônio é conjunto, né? Tecnicamente o patrimônio é conjunto, tá? Agora, o cônjuge divorciado já não tem mais nada conjunto. Agora, a lei trouxe o regramento com o objetivo de chamar a pessoa e dizer: você realmente tem interesse de processar o seu ex-marido, a sua ex-esposa, tá? De irmãos e de tio e sobrinho com quem a gente coabita. Qual é a média de prova que eu digo a você? Para isentar de pena tem que ser cônjuge, ascendente ou descendente. Cônjuge, ascendente ou descendente, tá? Cônjuge, ascendente ou descendente. Irmão não isenta de pena. Anote que vai cair na prova. Irmão não isenta de pena, tá? Então, isso aqui a gente já viu, né? Desde que, olha aqui a condicional. Desde que o que acabamos de ver também se aplica. Ou seja, essa regra não será aplicada se o crime é de roubo ou extorsão, ou de qualquer modo tem violência ou grave ameaça à pessoa. Essa regra não se aplica ao estranho que pratica o crime, ou seja, aquela pessoa que não tem um relacionamento, ou se a vítima é idosa, ou seja, se possui 60 anos ou mais. Então, qual é o que você vai lembrar? Dependerá de representação o crime patrimonial, presta atenção, o crime patrimonial que é praticado pelo cônjuge divorciado, raciocínio também se aplica ao companheiro separado de fato, tá? De irmão ou ainda de tio e sobrinho que coabitam. Beleza? Desde que coabitam. Dependerá de representação nessas hipóteses. Voltando àquilo que eu mostrei para vocês, salvo se, crime for de roubo ou extorsão,
ou de qualquer modo tem emprego de violência ou grave ameaça, né? Se eu estiver falando a uma pessoa que não tem relação, que não tem essa relação ao terceiro, né, estranho, né, partícipe ou coautor, e ainda se a vítima é idosa, pessoa com 60 anos ou mais. Belezinha, pessoal? Eu trouxe dessa forma exatamente para ficar mais simples no seu raciocínio, porque eu tenho certeza, mais que absoluta, que seu examinador vai querer trocar. Vai querer dizer que irmão isenta de pena, vai querer dizer que descendente somente se procede mediante representação, ele vai tentar mudar. Então, eu fiz esses dois raciocínios aí para você fazer o seu esquema, o seu mapa mental e não errar. Belezinha? Já sabe. Concluímos aqui essa parte, que é que a gente faz, resolve questão. Então, você que chegou aqui pela primeira vez hoje, você vai ver a questão no quadro, você vai pausar o vídeo, vai responder a questão e depois você volta pra gente conversar. Combinado assim? Vamos nessa? Vamos trabalhar? Tá lá, primeira questão no quadro para você. Dá o seu pause aí e resolve. Beleza? Vamos nessa? FGV, Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região, prova para técnico judiciário, policial judiciário do ano de 2022. Alfredo, 35 anos, desesperado para pagar a sua dívida de cartão de crédito, sorrateiramente subtrai considerável quantia em dinheiro de sua mãe, de 59 anos, guardava no colchão da casa. Nesse caso, pode-se afirmar que Alfredo. Vamos lá. Alfredo subtrai quantia em dinheiro de sua mãe de 59 anos. Como a questão não faz menção à violência nem grave ameaça, aqui nós devemos presumir se tratar do crime de furto. Segunda coisa que nós fazemos é observar a idade da sua mãe. Pergunta, ela é idosa? Não, ela não é idosa. Nesse aspecto, que foi que você acabou de aprender, uma das escusas absolutórias se materializa naquele que pratica um crime sem violência ou grave ameaça contra ascendente, desde que esse ascendente não seja idoso, não possua 60 anos ou mais. Portanto, é possível afirmar que Alfredo se beneficiará da escusa absolutória e estará isento de pena. Vamos às alternativas. Letra A. É isento de pena diante da escusa absolutória por ter praticado o crime em prejuízo de ascendente gabarito. Tudo isso nos termos do artigo 181 do Código Penal. Beleza, pessoal? Tranquilinho? Vamos passar para a próxima? Vai lá, joga duro. Resolveu? Vamos nessa? Vamos lá. FGV, Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul, analista judiciário, área fim do ano de 2022. Em relação aos delitos patrimoniais praticados por sobrinho contra tio, é correto afirmar que, letra A, são alcançados pelas imunidades absolutas previstas no Código Penal. A alternativa é incorreta. Lembre-se que a imunidade absoluta é sinônimo de escusa absolutória e que por essa razão devemos nos lembrar que escusa absolutória é aplicável contra cônjuge na constância do casamento e contra ascendente ou descendente, desde que nós estejamos diante daquelas situações, ou melhor, não estejamos diante daquelas situações que excluem o benefício. Crime ser praticado com violência ou grave ameaça, ou ainda se a vítima é idosa. B. Se praticados sem violência ou grave ameaça, o agente é isento de pena. Errado, olha o que eu te disse. Por quê? Porque se praticado por sobrinho contra tio, o máximo que pode acontecer é ser alterada a ação penal desde que eles coabitem. Tá? Lembre-se, isenção de pena é cônjuge na constituição do casamento, ascendente ou descendente. C. Se praticados contra pessoa com idade inferior a 60 anos, o agente é isento de pena. Errado, porque sobrinho contra tio não provoca isenção de pena. Letra D. Se houver coabitação entre a agente e a vítima, o agente é isento de pena. De novo, era só lembrar que cônjuge, ascendente ou descendente. Cônjuge na constituição do casamento. E letra E é o gabarito. Se o sobrinho é acolhido como hóspede pelo tio, não incide imunidade relativa. Por quê? Porque a lei exige coabitação. Ser hóspede é visitar. Então, de fato, não irá abarcar. Agora, se coabitarem, aí sim, a ação penal dependerá de representação, configurando a famigerada imunidade relativa. Tá? Letra E. Vamos para a última, pessoal. Dá o seu pause e volta para a gente resolver. Vai lá.
Belezinha? Vamos nessa? Instituto AOCP, Polícia Civil do Espírito Santo, escrivão de polícia do ano de 2019. Especificamente aos crimes cometidos contra o patrimônio estabelecidos no título 2 do Código Penal, é isento de pena quem comete. Vamos lá? Letra A. O crime de roubo em prejuízo a qualquer parente consanguíneo. A alternativa é incorreta, porque, Levi? Porque o crime de roubo tem violência ou grave ameaça, já exclui a escusa absolutória e não é contra qualquer parente consanguíneo, mas sim contra ascendente ou descendente, ou, não sendo consanguíneo, por óbvio, o cônjuge na constância da sociedade conjugal. B. O crime de furto simples contra ascendente maior de 60 anos. É errado. Qual é o erro? Sendo maior de 60 anos é idoso e, por essa razão, não se admite a escusa absolutória. Letra C. O crime de extorsão contra irmão legítimo ou ilegítimo. Errado. Por quê? Porque o crime de extorsão possui violência ou grave ameaça à pessoa. Não se aplica. Letra D. O crime de roubo contra irmão legítimo ou ilegítimo. Mesmo fundamento. Crime que tem violência ou grave ameaça contra a pessoa. E o gabarito é letra E. O crime de furto em prejuízo do cônjuge na constância da sociedade conjugal. Beleza, pessoal? Exposto o assunto para você, resolvido questões da matéria, já sabe, vai terminar aqui a aula, vai lá no TEC, gente, resolve uma bateria de questões, faz aquele conglomerado de questões sobre crimes contra o patrimônio e devora, meu amigo, devora. Tá bom, gente? Então vou aqui mais uma vez agradecer sua presença comigo. Se você ficar com alguma dúvida, ficou com alguma dúvida, vai lá no meu Instagram, @levimoscovitz e conversa comigo. Valeu, galera. Vou ficando por aqui. Um beijo no seu coração. Fique com Deus e até a próxima.